Boa tarde, boa noite. Aquela conversa de sempre, né? De praxe. Tá. Então, dona Lourdes, senta aqui. Mas vai fazer a piscina As subir? luzes. As luzes? Para nós começar. Então, para quem não sabe, eu estou fazendo um serviço paralelo, um trabalho paralelo, não é serviço, de descodificação de enfermidade. O que é isso? É o seguinte, já foi descoberto há tempo, e tem comprovação científica, que as nossas enfermidades são causadas por um trauma emocional, que a pessoa viveu isolado, foi um impacto, que a gente chama de biochoque. Teve aquele choque. Ele pode ser, esse estresse desse choque pode ser prolongado por uma grande quantidade de tempo, ou ele pode ser 1 minuto. Isso fica codificado no nosso corpo. E aquela doença ali fica instalada. E cada choque emocional corresponde a uma parte do nosso organismo, de acordo com o choque. E daí nós vamos, depois que a gente venceu, passou pelo estresse, encontrou uma saída, ou arrumou uma situação para resolver, daí vem a enfermidade. Então, o evento aconteceu antes da doença, nunca é durante a doença. Não é porque eu estou doente, porque eu estou doente. A doença é uma reparação do choque que aconteceu. Então, isso é importante as pessoas saberem. Então, a gente sempre pensa que, eu estou doente por causa disso. Não. Você está doente porque uma coisa aconteceu antes da doença. Um choque emocional. E ou um conflito que a pessoa está vivendo, estressante, e esse conflito estressante durou bastante tempo. Vamos chegando, pessoal. Vamos se ajeitando aí. Vamos pondo mais cadeira e pode ir aumentando a roda. Vamos aumentando a roda aí. Tá, pode ir chegando. Obrigado, Ana, por estar nos auxiliando aí nessa. Pode pôr mais cadeira que vai chegar mais gente. Procura por essas individual assim. Então a casa hoje vai estar lotada, como vocês podem observar aqui. Olá. Olha a quantidade de gente que está chegando e vai chegar mais. Então esse aí é o pessoal que frequenta aqui a nossa casa. E tá muito bom. Isso é legal, que faz com que a gente tenha mais ânimo para trabalhar. Então, como eu estava falando, então isso é uma coisa que é bom a gente saber, que a enfermidade, ela veio depois do acontecido. Então é uma reparação que o organismo está fazendo para tentar se libertar do estresse que houve. Então é uma tentativa de adaptação. Então não é doença. E se a gente se tratar, ela vai mais rápido embora, o corpo se recupera melhor. Mas se a gente não fizer nenhum tratamento, 7, 8, 10 dias, ele está curado. Então a gente sempre fala, os médicos mesmo falam, né? Eu fiz a cirurgia, tá tudo legal, mas depende do organismo. Então essa recuperação depende sempre do organismo.
Então a dona Lourdes está aqui. Eu tenho autorização de mostrar a senhora? Ou se você não quiser, então tá bom. Qual é sua enfermidade? Só me diga qual é a enfermidade. Bom, são duas coisas atuando ao mesmo tempo. Uhum. E o que eu faço? Não, diga quais são. Vamos começar pela primeira. Começou com um inchome no estômago, tudo que eu como. Ah, Tudo que eu como enche o meu estômago. tá. E não fica dolorido, não posso Aham. respirar. Uhum. Falta de ar? Falta de ar. Aham. Aí fui para o médico, foi detectado também infecção urinária. Infecção. Então, por exemplo, o nosso corpo é formado por camadas embrionárias. São 4 camadas. 3 camadas. Derme, epiderme, mesoderme novo e o antigo. Então, esses tecidos é que formam o nosso organismo. E que nem ela falou aqui que é problema estomacal. Problema é intestino ou é estômago? Não, é aqui em cima, não tem nada a ver com o intestino. Então pode É baço, é fígado, não sei o tá. quê. Então a senhora pensa que. Então a senhora sente uma dor nessa região aqui. E fica saliente, muito alto. Né? Ele incha. Incha que daí me faz opressão até para respirar. Inchaço. Entendo. Então tá. Por exemplo, então isso aí está ligado no tecido da primeira camada embrionária nossa, que é que forma essa parte dos nossos órgãos. E está ligado com a alimentação. Com a alimentação. Antes da senhora aparecer esse sintoma, como é que a senhora estava vivendo? O que estava acontecendo? Teve alguma coisa assim que tenha lhe preocupado, chamado a sua atenção? Sim, eu estive agora lá em Passo Fundo, né? E meu irmão está formado por um câncer, né? Daí cuidando dele. Aham. E esse câncer está localizado aonde? Está tomado, é geral. Sim, mas onde começou? Foi descoberto agora, já estava tomado, não sabia onde começou. Tinha um tumor na perna, outro nas costas. Não, isso são as metástases. Mas é o original do câncer, você não sabe onde começou? Não sei. Hã? Não sei. Tá. Me fala um pouquinho da família dele lá, como é que ficou, como é que eles estão e qual é a sua preocupação, porque pelo que se apresenta, provavelmente ele venha a desencarnar. E o que lhe preocupa lá? A preocupação foi que eu passei noite lá cuidando dele, né? Ajudando. Não, quero saber se com a família dele. Com a família dele, o abandono. Hã? O abandono. E abandono em que sentido mais lhe preocupa? A preocupação dele mesmo se sentir abandonado, né, pelos filhos. Não, eu estou querendo saber assim. Em relação à senhora vendo aquela situação lá, aquela imagem, ele vem a desencarnar, qual é a consequência para a família dele, o desencarne dele? Não passou nada pela sua cabeça? Não, tudo casado. Tudo casado. E a viúva, como é que fica? Ela tem os bens dela, né? Uhum. Então não foi lá, foi antes. Mas eu não me preocupei com ele. Me preocupei também com a cirurgia da Rosemary. Então foi ali que começou. Foi Foi devido à cirurgia. O que significava para a senhora, para a sua família, para todo mundo lá, a Rosemary ficar impossibilitada de ficar acamada no hospital, com gasto, com situação? Que tipo de preocupação trouxe para você?
É aquela que ressoa dentro do É. coração. É total, né? Preocupação total. Uhum. Ela tem um filho pequeno, Uhum. tem que se alimentar, tem que sustentar. Então, você veja, quando está ligado nessa camada do nosso estômago, do fígado, ele está ligado com a alimentação. Então, como o meu cérebro, a minha mente começa a ter essa preocupação chega até o meu físico, até o seu físico. E o seu físico tem que dar uma solução para isso aí. E qual é a solução que o físico acha melhor? Tem que resolver. Então, o que se diz? Pode faltar os proventos. Então, eu vou produzir um mal-estar nessa região. Assim, ela não consegue se alimentar direito. E assim pode sobrar mais para os demais. Porque o corpo, ele não pensa, ele reage pelo instinto de sobrevivência dele. Eu vou dar um exemplo assim para vocês verem como é que funciona. Tem um cachorro, e esse cachorro costuma comer galinha no galinheiro do vizinho. Então, todo dia, ele vai lá, come uma galinha. Mas como ele não tem uma capacidade intelectual desenvolvida, tendo uma galinha, tem uma galinha. Porque o animal não pensa no amanhã, né? Só nós. Ele atendeu a necessidade dele hoje, está beleza. Daí ele vai na outra semana, de repente, o dono do galinheiro resolve tirar as galinhas de lá. E ele chega lá, não tem mais galinha. O que ele faz? Ele nunca aprendeu a caçar. Ele volta para casa e fica esperando galinha. Daí no outro dia ele vai lá com a esperança que tenha galinha. Chegando lá, não tem galinha. Ele volta para casa e fica ali com fome. Como não tem o que comer, o que o organismo dele faz? Manda um problema no fígado dele. Porque enquanto ele está com um problema no fígado, no baço ali, ele não precisa se alimentar, porque ele não tem nem apetite. E fica esperando que apareça uma galinha. E daí ele se enfermou do fígado. Vamos fazer de conta que não aparece uma galinha perdida lá e ele tem força ainda, vai lá e pega aquela galinha. Ele come. Ele não consegue comer tudo porque ele está com problema no fígado, ele só come um pedaço. Ele já guarda para amanhã. Daí na manhã ele come mais um pedaço. Enquanto isso, quando ele tem a galinha, o fígado vai se recuperando. E terminou de comer a galinha, o fígado volta a ficar bom. Mas vamos fazer de conta que não tenha mais galinha, daí ele vai morrer do fígado. Porque ele não tem a capacidade de procurar galinha em outro lugar. Nós temos capacidade. Então nós podemos procurar em outro lugar, a gente vai procurar. Mas primeiro a gente fica esperando que tenha uma galinha. Vai lá uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que a gente se convence que não vem galinha. E a gente vai procurar em outro lugar. Então essa sua enfermidade começou, seu mal-estar começou devido à impossibilidade da pessoa que você mais conta com ela, que é mais jovem do que você, e tem onde que vocês duas têm responsabilidade do espaço, tudo lá, lhe traz uma preocupação que as coisas podem ficar mais difíceis. Mas não é aí que começou. O senhor está com que idade? 7,2.
36 anos, 37 anos, uma situação semelhante, parecida, que a senhora viveu. Onde que teve que procurar muitas galinhas. 36. 37. Foi numa época que quando entrou, eu sanei, né? Fechou tudo, né? Aham. E daí eu tinha empresa, né? E nós ficamos sem Recursos. recurso, né? Parou tudo, fechou tudo. Então tinha uma empresa e a empresa faliu, que acabou as galinhas. E daí eu tive que sair para o interior mesmo, né? É. Buscar outras coisas. Para sobreviver. Exatamente. Interessante. Então tá. Foi nessa época aí. Então quando que a gente desenvolve um problema de fígado, de intestino? Isso é uma programação que já aconteceu antes. 30 e eu falei 32, né? 36. 36. 16 anos. Dividido por 2 vezes 6. 18. Hã? A 18, o que aconteceu? Ah, Fazia pouco tempo que era casada, né? E o meu marido adoeceu com tuberculose. Isso. E daí ficamos, ele foi afastado do serviço, né? Mas o precioso, o MPS, que era na época, né? Sei. Não pagou nem um mês para ele. Tá vendo? E nós tivemos que vender o que tinha dentro de casa. Aí terminou aqui, nós somos de casa dos parentes, né? Não tinha. Então de novo, tá ligado com a sobrevivência. Então, esse tecido aqui é o seguinte, ele é da sobrevivência. Então, quando a minha sobrevivência, são 3 necessidades básicas de sobrevivência. Primeiro é ar. Quem tem problema pulmonar é falta de ar. Então, quando falta ar, eu vou morrer, não tem outro jeito, porque é vital. E esse ar não precisa ser necessariamente real, pode ser simbólico, virtual ou imaginário. Faltou ar. Não tenho como respirar. Ou eu vivo num ambiente onde que não me sinto à vontade e eu saio lá para fora para respirar porque aqui não dá. Muitas pessoas que fumam têm problema pulmonar e acham que é o cigarro. Não é o cigarro. É que ele fuma porque ele não tem ar. Daí ele dá uma fumada lá para trazer mais ar. Ele sai lá para fora e ele continua vivendo aquele conforto de falta de ar. Daí ele vai ter problema de pulmão. Às vezes é a casa que a gente vive, é o ambiente de trabalho que não tem o ar para respirar, esse lugar me sufoca, simbolicamente. E mais auxiliado pelo uso do tabaco, os dois andam juntinho ali, daí o cara desenvolve o problema pulmonar. Outra coisa que está ligada com esse tecido aí, que isso é sobrevivência, água, rim. Então também, quando eu sinto que a minha vida financeira não tem liquidez, está desmoronando, eu não vejo possibilidade, eu não. A pessoa pode desenvolver um problema renal, porque o rim é o que acumula água, porque a água também é sobrevivência, não tendo água, o meu corpo morre, então é o corpo que reage. Quem tem medo de morrer não é aqui, a gente fala, eu morro, tá tudo bem. Mas o sujeito aqui, o macaquinho que está aqui, fisicamente, ele não quer morrer. O corpo, o tecido não quer morrer. Daí esse é um dos elementos, o rim, ataca o rim, que é a sobrevivência do biológico.
Daí tem um outro tecido que é formado por isso aí, que é a alimentação. Que daí é o aparelho digestivo, fígado, tudo que está ligado com a digestão. O fígado, o baço, o pâncreas e o estômago. Então isso aí é alimentação. Esses tecidos são formados por essa capa embrionária. Daí ataca eles. Daí tem mais um outro que ataca, que está ligado com o que o senhor está falando. O senhor disse que era 2, não, é um só, que responde nos 2 lugares. O outro que está ligado com esse conflito é a reprodução. A reprodução. Perpetuação da minha espécie. O meu corpo tem que se dividir e continuar existindo. E por onde que ele continua, que eu produzo gênito, por onde que vem gênito, que nem aquele moço que está sentado ali, ele vem pelo nosso aparelho genital, pelo aparelho urinário, faz tudo parte ali. Então, ataca também esses órgãos relacionados com a reprodução. Quando eu estou nesse processo, nessa ameaça, também ataca ali. Então, uma coisa leva a outra. Porque se eu não vou poder sobreviver, eu não vou poder continuar reproduzindo, para o nosso corpo, para o seu corpo, a senhora sempre pode ter filho, a vida inteira. Para a sua mente é outra coisa, você não quer ter, mas para o corpo não. E quando ele vê que a senhora está com problema de estômago, pode acontecer qualquer coisa, problema de sobrevivência, daí o que acontece? Baixa imunidade na região reprodutiva e a gente tem uma enfermidade urinária, pode ser uma coisa. E tudo está ligado pelo mesmo conflito. Foi isso que aconteceu. Não aconteceu só aqui, aconteceu no corpo inteiro, porque está ligado com a sobrevivência. Daí tem mais, só que não foi aí que começou. A programação que ela teve, que o corpo, o choque que ela teve, pode ser até que seja lá, quando aconteceu esse acidente lá da empresa, que vocês tiveram que morar na casa dos outros. 18, 9, 10 anos. Oi, tem uma cadeirinha aí. 9, 10 anos. Também foi também é alimento. Alimento. Nós morávamos no interior. Estão prestando atenção, gente? Isso aqui é batata. Bem longe mesmo, no Rio Grande do Sul. Talvez você conheça Sagrisa para lá. Bem pertinho do Barracão para lá. E deu uma seca muito grande. E perdemos, meus pais perderam tudo. Os animais, tudo. E os vizinhos também, né? Aí os colonos se reuniram todos e o que tinha para vender ainda, daí foram. Meu pai foi para a cidade, né? Para vender o que tinha. Sim. E a gente ficou comendo, né? Aipim e galinha só. E outra, por exemplo, né? Foi lá que começou. Lá foi programado. Ali foi geral, então todo mundo vai ficar doente. Não, todos que passaram pela crise lá estão marcados. Foi carimbado, todos carimbados. Carimbou todos. Só que, se na sequência da vida deles não tiver nenhum evento que possa reacionar novamente o conflito, eles vão levando. Mas se acontecer uma situação lá na frente que seja parecida, não tenha dúvida que vão ter problema nessas áreas. Por isso que a gente não tem esse tipo de doença, por quê? Porque está ligado a isso. E, gente, uma coisa que eu quero que vocês entendam, que isso não precisa ser real. O meu medo, a minha preocupação que isso venha acontecer já é suficiente. Sabe? A primeira vez tem que ser real. A primeira marcação tem que ser real. O primeiro choque, esse é real. E os outros é simbólico.
é virtual, é imaginário, é qualquer coisa, já pode acionar a doencinha na gente. Então foi lá que aconteceu isso. Poderia fazer assim, 4, 5 anos, mas daí ela não lembra. Pode ser que também tenha acontecido, mas daí já dificilmente, negócio da mãe, de leite, essas coisas, que criança dificilmente passa por uma privação e ela também não compreende isso. Isso que é interessante, ela não entende essas coisas. Daí passa batido. Nós tínhamos que dividir cozinha, né? Ah, é. Então vocês vejam. Né? Deixar as crianças também. É. Agora, como isso aí estava encoberto, isso era um código secreto, e nós descodificamos essa história. Quando você descodifica a história, ela se torna real, daí você sei como lidar com isso. Daí ela passa a não ter mais a força e o poder que ela tinha antes de nos afetar. Freud mesmo fala, dentro da psicanálise, ele diz assim, que as doenças que as pessoas têm é uma emoção, uma situação recalcada que não tinha como ser expressada. Então, quando não se consegue expressar determinada coisa, nós recalcamos. E fica lá guardado. E, de repente, diante de uma situação semelhante, nós só ressentimos aquilo ali, mas também não entendemos porque não tem sentido para nós. Por isso que falam, as pessoas falam assim, para você entender o que é, você tem que passar, não adianta, não consigo passar para você o que eu passei. É porque esse é o código, e não tem como você traduzir em linguagem. E quando você vai numa terapia de psicanálise, lá o terapeuta, o psicanalista, ele vai tentar, vai procurar dar uma linguagem para isso aí. Interpretar, e quando ele acerta a interpretação, está curado. Por exemplo, como é que a gente, dentro de uma visão psicanalítica, um recalque que eu tenho não é lembrado. Não pense que vocês vão lembrar. Se tudo que é lembrado não traz problema nenhum para a gente. Ah, porque eu sei. Se você sabe, está com sintoma, não é aquilo. Se você sabe, o sintoma vai embora. Sempre é assim. Então, como que ele se apresenta? Ele se apresenta através de um sonho. Ele se apresenta através de uma mania, de um cacuete, toda uma situação, de um comportamento. E eu não sei porquê, mas eu faço aquilo, eu sempre sinto aquilo. Ou ele se apresenta através de um sintoma. Então essa daí o analista tem que interpretar esse sintoma. Quando ele acerta, aí o sintoma desaparece. E a gente que no consultório faz muito isso. Quando lá você acertou, acabou. A pessoa não vem mais com aquela queixa. Eu quero dizer para sua mente, que está gravado esse código, que isso aí é um código arcaico, do tempo que nós éramos répteis, que tinha aquele programa biológico, e nós tínhamos a capacidade de metamorfose, de se adaptar à situação. Que não é fazendo assim, uma dificuldade de baço, ou estômago, ou urinária, que vai resolver o seu problema. Então não é assim. Ele pode abandonar isso aí, saber de que hoje não passamos mais fome. Hoje, e também a gente já aprendeu a caçar galinha em vários lugares de outro jeito, né? Então não é que nem o cachorro que só sabe pegar a galinha lá no galinheiro. Então nós podemos entender dessa forma, entender uma coisa, que hoje não tem mais aquilo. Aquilo que tinha era lá no passado, lá atrás, e não existe mais. Então está liberado saber de que era só. Agora seu organismo pode voltar a se restabelecer, se recuperar. Tomara não. Isso independe da vontade da gente. Não. Vai. Tem mais alguém que queira ter uma enfermidade que queira fazer? Pode deixar eles lá, não se preocupe. Então, tem mais alguém? Se não tiver, eu vou começar a constelação.
tinha feito do meu bruxismo outra vez, né? No começo, nem começou. Hã? Bruxismo. Ah, senta aqui. Vamos. Pedro? Então tá. Vamos ficando por aqui agora.